caminho. Pô, se você acha que você é alguma coisa a ponto de negar uma experiência que te aproxima de Deus, aí eu escuto assim, ó, muito. Eu não preciso de uma montanha para aproximar de Cristo. Então tira essa montanha de distração entre você e ele, que aí ele vai conseguir conversar com você. Porque a mesma coisa, da gente tá assim, ó. Eu tô aqui conversando com o Luiz, eu e Deus. Só que dentro dessa sala tem uma porrada de barulho que, cara, eu não consigo ouvir sua voz. Pô, eu tô perto de você, mas não escuto a tua voz, o que é que muda? Uma palavra que tá tão deturpada, é hombridade, masculinidade, o que é ser homem. Então, um homem de honra é aquele que está disposto a dar a vida pela sua casa, a vida pela sua família. A gente vê nessa geração, que é uma geração mais frágil, mais fraca, a mulher, ela não entende o papel da submissão em relação a não receber ordens, mas estar submissa a uma pessoa que dá a vida por ela. Né? Não, mais uma vez, não é obedecer ordens ou um conjunto de regras, mas é estar submissa a alguém que está disposto a dar a vida por ela. Nessa geração mais frágil, como o senhor falou, como proteger se eu não tô forte o suficiente, se eu não tô revestido das armaduras, né? Então minha esposa confia em mim, para que eu proteja ela. Eu tenho a ciência de que eu preciso proteger, prover e presidir. Mas como fazer isso? Como buscar isso? Como buscar ser mais forte para cumprir esse meu papel? Os Legendários é um evento que produz um impacto. Pronto. Só que esse impacto, ela tem a capacidade de promover um incômodo que é maior do que qualquer outro. E tem muita distração para que Deus alcance a sua atenção. Muita fuga também. Muita né? Você pode fuga. buscar ali no celular. Aí os que os Legendários provocam? O que o evento provoca? Eu elimino as distrações para que você comece a enxergar a necessidade de estar mais perto da luz. O ato de distração que a gente tem, quando você começa a se confrontar, você rapidamente já vai para alguma fuga. O Mauro comentou. Então a gente está o tempo todo com muita informação, tem muito catálogo do Netflix, mas você não acaba não assistindo nada. Então você não entra no... Capitão, e tinha um perto de mim, que ele ficava o tempo inteiro. Não, dizia que era meu amigo. Vai lá, vai ser bom pra você. Com raiva, né? Vou matar ele, eu sou anestesista, eu tenho acesso. Eu só queria ter um tempo com Deus, cara. Só isso. Sem distrações. Sem distrações. Eu só queria ter um tempo com Deus. Porque assim, ó, eu sou empresário e líder na minha companhia. Hoje nós temos 2.500 corretores, 480 líderes, 86 sócios, e eu sou responsável, um dos responsáveis por isso tudo. Então, eu queria ser só o Leandro. Eu não queria ser o pastor, eu não queria ser o empresário, eu queria ser o Leandro, cara. Sem nenhum codinome. E aí, eu fui com essa expectativa e eu falei pra minha esposa, eu falei assim, eu vou pros Legendários. E era uma luta diária eu enfrentar, porque pastor, empresário, no meio empresarial tem muita coisa errada. Então, eu queria muito fazer. Só que a minha esposa começou a impedir. Por quê? Porque a forma como foi vendida, ela não queria ser taxada como corna. Então, como que você automaticamente definia quem era corna? Vou colocar uma observação. Esse podcast aqui, as esposas vão assistir, porque se tem... Eu tô falando porque a minha esposa hoje é a que mais vende Legendários. Porque ela fala assim, olha, eu achava que meu marido não precisava por ser pastor, por ser líder, por ser provedor presente, meu irmão, eu precisava demais. E como eu voltei mais sensível, eu voltei aprendendo a guerrear minhas guerras, eu aprendi de forma mais enérgica sobre não abandonar ninguém. Por aqui, mais um episódio do Seja Águia Cast. Hoje um episódio um pouco diferente, né? Estão acostumados aí a ver a Paula aqui. Hoje uma mesa só com homens. E muito honrado em começar mais um quadro do podcast. O quadro que a gente resolveu chamar de Homens de Honra. E, mais uma vez, muito honrado em receber aqui 3 grandes homens. Estamos fardados aqui com nossa roupa de legendário. É um movimento nacional, né? Mundial, na verdade, um movimento global, cristocêntrico, então não é um movimento de igreja, de religião nenhuma. E a gente vai falar mais sobre isso ao decorrer do episódio. Então, para a gente poder se aprofundar aí, né? Só adiantando que esse episódio, esse quadro vai ser mais voltado para os homens. Nós sabemos que o ramo do transporte ele é majoritariamente masculino, então a gente vai trazer um pouco de valor, um pouco de princípios, um pouco de conversa de homem para homem, né? E por que não começar já esse episódio com grandes homens aqui? Eu vou apresentar, então, deixar que vocês se apresentem, né? O Mauro, já conhecido de outros episódios, o Pablo também já esteve aqui com a gente, e o Leandro Batista, mais um servo de Deus. Então, podem se apresentar e sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus por estar participando desse momento. Para mim é uma satisfação a gente estar podendo falar um pouco do reino
faz pouco tempo que eu comecei a entender a importância da gente abrir a boca e começar a falar sobre o reino e poder levar a palavra para mais e mais pessoas. Então, para mim, é de suma importância esse podcast e que Deus continue abençoando para que essa palavra chegue no máximo de homens, como você falou, não só no Brasil, como fora do país. Então, para mim é um prazer e obrigado, Leandro, pelo convite de estar participando com a gente do primeiro episódio. Que alegria estar com você aqui, cara. É bom demais, né? Felizaço. Sou fã do Pablo. Então emenda já e já se apresenta aí. É, Não, eu vou tô- você é o nosso convidado especial de Tá bom, hoje, né, isso, Pablo? Tá bom. Eu sou o Mauro, trabalho aqui na JS aqui já há alguns anos com o Pablo e também através dele eu ouvi falar desse movimento que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje dos Legendários, mas que é mais do que uma montanha, é um chamado, né? A gente não escolhe estar lá, realmente a gente ouve isso, mas é verdade, a gente acaba indo para lá por escolha de Deus e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, satisfação estar aqui com você também, meu querido Luiz Gustavo, Pablo e o nosso convidado especial de hoje, que é o Leandro Batista. Eu deixei minha farda em casa, fiquei até constrangido de vir. Mas estava na empresa, eu vim. Mas vamos lá, Leandro Batista, né, pastor, servo. Eu tenho a função hoje, né, sou empresário e graças a Deus eu tenho a oportunidade de falar sempre, todos os dias com homens. E é um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir e quebrar alguns preconceitos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E é isso aí, fortalecer mais esses homens, nós precisamos disso. Nós precisamos fortalecer mais os homens, né, Paulo? Totalmente. É um trabalho que eu não via, eu não enxergava 2 anos atrás tanta importância do pai de família ali, ou do homem da casa, levar a oração para dentro de casa. Então, assim, eu sempre ouvi muito, acho que, não sei se isso é uma coisa que acontece em várias famílias, mas na minha aconteceu muito isso. O meu pai era o provedor na empresa, na JS, mas em casa minha mãe era a pessoa que fazia toda a parte de oração, que tinha toda a parte de cobertura espiritual da casa. E por muito tempo eu não tinha conhecimento dessa importância de que nós homens, e que muitas das vezes nós homens somos atacados, né? Nós somos, acaba levando uma pressão muito forte e acaba não entendendo a nossa importância com os filhos. O quanto nós, como pais de família, como homem da casa, como esposo, né? Temos essa importância de estar orando pela família, de estar olhando para esse lado. Aproveitando o gancho do nome do nosso quadro, né, Homens de Honra, acho que uma primeira pergunta para a gente debater, isso aqui vai ser uma conversa, né, não vai seguir um roteiro. Uma primeira pergunta, assim, na verdade, para seguir a linha do nome do episódio, Homens de Honra, queria que a gente começasse, então, falando sobre o que é ser homem. É uma palavra que está tão deturpada, hombridade, masculinidade, o que é ser homem, né? Então, o que nós víamos como ser homem, né? Nossos pais, nossos avós, e como está essa hombridade, essa masculinidade hoje, né? Então, queria que a gente pudesse começar falando sobre isso aí, pastor. Maravilha. A gente vai para a luz da Bíblia, a gente compreende que o papel do homem é dar a vida pela sua esposa. E nós percebemos hoje que esse egoísmo e até essa fragilidade masculina impede que os homens entendam de fato isso. E quando você vai para dentro de um casamento, você começa a entender, eu falo como pastor, e por aconselhar vários casais, que a mulher, ela não entende o papel da submissão em relação a não receber ordens, mas estar submissa a uma pessoa que dá a vida por ela. Né? Não, mais uma vez, não é obedecer ordens ou um conjunto de regras, mas é estar submissa a alguém que está disposto a dar a vida por ela. Então, um homem de honra é aquele que está disposto a dar a vida pela sua casa, vida pela sua família. E a gente vê nessa geração, que é uma geração mais frágil, mais fraca, que qualquer motivo é motivo para eu sair fora desse papel de dar a vida pela minha família, né? E dar a vida significa a gente ser o provedor, ser a pessoa que vai frontear uma oração, impor na nossa casa um ambiente de oração. Na segunda-feira, antes de chegar em casa, minha esposa me falou assim, olha, o Lorenzo está numa fase delicada. Eu falei, maravilha, vamos orar. Então, eu cheguei em casa, eu botei todo mundo na roda, eu falei, agora nós vamos orar aqui como valentes oram. E eu comecei a orar e determinar algumas coisas, peguei o óleo, comecei a ungir todo mundo, os umbrais. E aí o Lourenço falou assim, eu me sinto um legendário. 4 anos, né? Até porque eu trouxe esse conceito lá para casa, dos legendários. Mas no conceito bíblico, esse é o papel do homem, dar a vida. E para dar a vida a alguém, você tem que ter muita coragem. Tem que ser muito homem para fazer isso. Então, a gente vai entender a profundidade dessa afirmação de dar a vida
Ou seja, meu irmão, não tem moleza, não tem meio termo nisso aqui. Para dar a vida, eu tenho que pular na frente e não interessa. Eu tenho que gerar proteção para trás e me expor. E dar a vida é se expor. Se expor em defesa das pessoas que confiaram a vida delas a nós. Porque, tá, a gente dá a vida, mas aquela que entrega a vida para alguém morrer é a pessoa que confia. Nossa esposa confia na gente para que a gente faça isso. Então, esse é o papel do homem de acordo com a luz da Bíblia. Isso. Pô, muito bom. Muito bom essa explanação, né? E me veio em mente algo que eu li em algum livro, não vou lembrar agora exatamente, mas ele falava em 3 P's, que pode ser que já esteja obsoleto, porque é um livro antigo, mas era o prover, proteger e presidir. Então isso me gravou. Prover, proteger e presidir. Talvez sejam essas, né, de forma bem resumida, os 3 P's que um homem deve levar para dentro de casa, né? E aí falou muito em proteção. Me vem em mente, assim, né, nessa geração mais frágil, como o senhor falou, como proteger se eu não tô forte o suficiente, se eu não tô revestido das armaduras, né? Então minha esposa confia em mim para que eu proteja ela. Eu tenho a ciência de que eu preciso proteger, prover e presidir. Mas como fazer isso? Como buscar isso? Como buscar ser mais forte para cumprir esse meu papel de homem? Até fazendo essa camada, auxiliar do que você acabou de pontuar aqui, para eu prover, proteger e presidir, eu tenho que ter coragem. De pular na frente e me expor, por exemplo, ao mercado. Vamos falar nós, como empresários. Vai falar, mas você tem que ter muita coragem. Meu. Você sair de casa todo dia e botar a sua cara ao mercado e não saber o que vai acontecer, tem que ter coragem. Então, tá muito linkado a isso que você comentou. E aí você comentou sobre esse resgate. A palavra fala que nós precisamos estar perto da luz, que é ele. E a luz, Luiz, ela tem a capacidade de revelar a imperfeição. Por exemplo, essa sala aqui, se eu desligar as luzes dela, provavelmente você não vai ver os detalhes. Ou se tiver um copo fora do lugar, ou uma sujeira, se tiver desligado aqui, você não vai ver. Só que se eu ligar a luz, eu vou começar a enxergar as imperfeições. O que os homens devem fazer? Colocar a luz, ou seja, aproximar de Deus, para que essas imperfeições elas sejam expostas, para que após expostas você busque correção delas. Então, os legendários, vamos lá, o movimento, que tem um mês que eu subi a montanha, ainda tô fresquinho. Aí que é bom. E todo esse movimento que o Pablo comentou aqui, que eu tô fazendo pós-legendários, que ele acompanha lá no grupo, os legendários é um evento que produz um impacto. Pronto. Só que esse impacto, ela tem a capacidade de promover um incômodo que é maior do que qualquer outro incômodo. Eu vou dar um exemplo para você. Nós vamos fazer uma conferência de homens na igreja agora, das 14 às 18 horas, agora dia 18. Só que é um evento que você vai ter acesso a celular, você pode levantar qualquer hora e ir no banheiro, você tá com ar-condicionado, você tá numa cadeira bem confortável. E tem muita distração para que Deus alcance a sua atenção. Muita fuga também. Muita fuga. Buscar ali no celular. Aí o que os legendários provocam? O que o evento provoca? Eu elimino as distrações para que você comece a enxergar a necessidade de estar mais perto da luz. Aí quando você está perto da luz, você começa a ver o tanto que você é imperfeito. Que eu não sei quanto a vocês, mas para mim as prédicas estão muito frescas ainda, né? Sim. Aí todas elas mexeram muito comigo. Por quê? Eu escuto aquelas pregações. Não são incomuns. Mas naquele cenário, eu não tinha fuga. Eu não tinha distração. E o fato de eu não ter distração, eu não tinha opção a não ser escutar aquela palavra. E aquilo me gerou um impacto que foi fora da curva, assim. Então, eu falo de luz, imperfeição, como que a gente transforma homem de honra, como um homem de honra. Então, eu falo que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais imperfeito a gente se enxerga e mais buscando as perfeições, ou melhor, as correções, a gente precisa se colocar. E uma coisa que eu gostaria de entender ali, todo mundo acho que passou por isso, acho que a minha parte ali foi muito forte, porque eu tinha feito uma cirurgia uns 2 ou 3 meses atrás, uma perfuração intestinal, então eu já fui pra lá com algumas desculpas de que talvez eu possa sair. Eu tenho porquê... Tem um laudo médico. Não ser um homem de honra. Eu tenho uma desculpa aqui. Se apertar, eu tenho uma fuga, né? E por várias vezes, nos primeiros dias, essa luta interna de não querer sair da zona de conforto, ela é muito real. Que num culto, num treinamento, você não tem esse tipo de situação. E quando você falou pra mim aí, você trouxe pra gente a questão de você colocar luz, você consegue enxergar as coisas que você não tá enxergando, essa luta, ela é do inconsciente, de que assim, eu não quero enxergar, eu não quero olhar pra isso, eu não vim pra isso.
Então, todos que eu converso legendário falam, cara, a luta do primeiro e segundo dia, ela é torturante, porque você não quer ver aquilo, você não quer, como se você não quer conversar com você mesmo. E aí eu fico pensando hoje o tanto que eu conversei comigo mesmo, sozinho. Isso eu acho que é muito do inconsciente, de não querer se envolver com isso. Na verdade, sabe o que é isso, Paulo? É porque você não está acostumado a escutar a sua voz, cara. Você nunca se confrontou assim. Tem muita coisa que você bota no meio quando começa a gerar o confronto. Perfeito. E lá não tem conversa. Não é assim. Vai Só fazer olhar o quê? pro céu. Vai olhar pro céu. Olha pro O alto. engraçado que eu comecei a olhar as estrelas, né, do primeiro dia. E aí eu fiz um exercício que, na verdade, eu olhei as estrelas do primeiro dia e eu lembrei de quando meu pai fazia isso comigo. Não sei se vocês tiveram esse problema, meu pai fazia isso comigo. E aí eu fiz esse exercício com os meus filhos. Eu levei eles lá pra quadra, lá do condomínio. Eu deitei no chão e eu olhei pros dois. Eu até gravei um vídeo. Deitei um do lado do outro, comecei a olhar as estrelas e ficamos horas ali. E é coisas que a gente não fazia há muito tempo. Então, mas voltando a esse conflito, aqui, com esse tanto de distração que a gente tem, quando você começa a se confrontar, você rapidamente já vai para alguma fuga, que o Mauro comentou. Então a gente está o tempo todo com muita informação, tem muito catálogo do Netflix, mas você não acaba não assistindo nada. Então você não entra no confronto. Agora lá você pensa assim, não sei se foi o cálculo que você fez. Eu falei assim, cara, primeiro dia tem 3. Nossa senhora, esse falei, cálculo era... Eu falei, tem 3 dias pela frente. Se eu não começar a confrontar isso agora, uma hora vai acontecer. Então, teve uma hora lá, eu fiz o La República, né? É uma experiência incrível. Porque foi no primeiro dia, na quinta-feira, aí a gente andava. Eu falei, cara, agora tá chegando. E aí eu olhei assim de longe, eu era família 17, né? Tava lá pra trás. E aí eu olhei de longe assim, eu vi uma luzinha, cara, da lanterna. Tipo assim, a uns 4 quilômetros na frente. Eu tava no alto da montanha. E os caras lá na família era uma lá em família cima. lá na frente já. E eu achei, imaginando que ia chegar. Aquela hora, eu tive que conversar comigo. Aquela hora eu Teve que ter uma olhei. negociação interna. Não, eu tive que negociar. Ali foi. Porque o tempo todo eu tava desfrutando mesmo. Eu falei, cara, eu vim, eu fui. Depois eu vou contar a história, como que eu fui, como que eu decidi ir. Mas quando eu vi aquela distância, eu falei assim, meu Deus, não vai, cara. Aí eu tenho esse diálogo comigo, né? Cara, não, mas você tá aqui, mano. Qual a opção que você tem, mano? E aí, o que que vinha? A imagem dos meus meninos na cabeça. Vai Eu tenho desistir? que chegar. Vai desistir? Comigo também ocorreu isso. Eu já até vou emendar a pergunta, então. Eu ia perguntar quem que te indicou, né? Porque eu fui com uma família 9 da jornada, família maravilhosa. Mas eu fui com os novos amigos ali, senderistas, e tinha um perto de mim, eu fui logo na frente do subcapitão, e tinha um perto de mim, que ele ficava o tempo inteiro, não, dizia que era meu amigo, vai lá, vai ser bom pra você. Com raiva, né? Vou matar ele, eu sou anestesista, eu tenho acesso. Enfim, e a gente ouve muito isso, né? No primeiro momento até parece que está atrapalhando a nossa própria experiência, algum tipo de ruído ou outro, mas não, é o processo de cada um, é o processo dele, e foi importante para mim também vivenciar de perto, porque nem todo mundo buscou ativamente estar ali, né? Muitos foram por influência, enfim, cada um teve uma forma de chegar. Comprar ingresso pro filme errado. Eu ouvi isso também. Mas aí vem a pergunta, né? Além de quem, ou por meio de quem que você ficou sabendo, mas por que você decidiu, sendo pastor, já tendo esse chamado pastoral, exercendo, ainda assim decidiu encarar esse movimento lá? Não, extraordinária pergunta, até porque eu consegui arrastar uma galera para fazer justamente por isso. A minha história com Legendários é bem antiga. O Ricardo Martins era sócio nosso da My Broker. E aí, quando ele subiu a montanha, ele encheu o nosso saco pra fazer. Mas assim, não tava nem trabalhando mais. E aí, eu até lembro que uma vez, acho que, não sei, acho que em 2020, a gente tá em 25, 23, isso. O pastor Nelsinho, Church? da Church, Church. conversando, me colocaram em ligação, Fabrício me colocou em ligação com o pastor Nelsinho, a gente conversando, eu falei assim, devolve meu sócio. Sobre o Ricardo, né? Até ele tomou uma catracada por causa disso. Mas enfim. Só que a forma como foi vendido, e o Ricardo sabe disso, a forma com que ele vendeu foi muito errada. Assim, ficou muito. Não sei se você percebeu esse movimento, mas Sim, assim. participei, assim, à distância, né? Porque vendo a repercussão disso. A forma como foi feita. Qual que era. Quem ia para os legendários? É quem traía, era vagabundo, era ladrão, era bandido. Assim, você tá com a vida arrebentada, aí você tem que ir. Renegados. Os às margens. E aí, essa foi a forma que eu fui vendido. Então, lá atrás, era pra eu ter feito em 2003, os Legendários. Eu fiz 2 inscrições após isso, paguei, não fui. Inclusive, o pastor Lucas era pra gente fazer em Belo Horizonte. Enfim, não fui. Ele acho que é 46 mil, alguma coisa, pastor Lucas, alguma coisa assim.
Então, Número baixo, né? Antigo já. assim, Antigão. faz O meu tem foi em tempo. março, foi 52 mil. Então, o dele foi um. Foi, Foi um dos primeiros. não, foi muito, muito, assim, De repente- começou o negócio. De repente, só para contextualizar, se tem alguém assistindo a gente que não sabe, a numeração, cada legendário tem um número próprio. Né? Inclusive, Isso. tem que colar meu Tanto pad que aqui ainda. eu sou 151.610. O meu é 144 mil, nós estamos perto. Tá perto. 52, ó. Não, então, 100 Isso. mil, 100 mil mais. 50 mil. Ah, tá 150? É 151.610, 100 né, mil, meu? nice. Cada um tem seu número. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar a restrição dentro da minha casa porque eu sempre fui muito certo e sério com as minhas coisas. Até dentro da empresa. Então, é óbvio que lá, como a gente tá falando de muitas pessoas não tinham comportamentos adequados. E era uma luta diária eu enfrentar, porque o pastor, empresário, no meio empresarial tem muita coisa errada. Então, eu queria muito fazer. Só que a minha esposa começou a impedir. Por quê? Porque a forma como foi vendida, ela não queria ser taxada como corna. Então, como que você automaticamente definia quem era corna? Ah, seu marido é O legendário. marido foi pro legendário, você tá, Buscando tá uma redenção. retraindo. lá, é. Então, eu tive muita resistência em casa por causa disso. E aí, passou muito tempo, esqueci isso. Fiz 2 inscrições, como eu comentei. O Ricardo Martins ficava falando no meu pé e tal. Até porque ele saiu da empresa, nós compramos a parte dele de volta. Mas até hoje a gente fala bastante. E aí, quando foi há mais ou menos um mês atrás, começou a queimar no meu coração. Por quê? Eu só queria ter um tempo com Deus, cara. Só isso. Sem distrações. Sem distrações. Eu só queria ter um tempo com Deus. Porque assim, ó, eu sou empresário e líder na minha companhia. Hoje nós temos 2.500 corretores, 480 líderes, 86 sócios e eu sou responsável, um dos responsáveis por isso tudo. Então não tem nenhum ambiente que eu não entro, o Felipe está acompanhando um pouco mais agora. Não tem nenhum ambiente que eu entro hoje que as pessoas não querem que eu dê alguma coisa. Então eu queria ser só o Leandro. Eu não queria ser o pastor, eu não queria ser o empresário, eu queria ser o Leandro, cara. Sem nenhum codinome. E aí eu fui com essa expectativa e eu falei pra minha esposa, eu falei assim, eu vou pros Legendários. Aí ela não acreditou, porque eu já tinha falado isso algumas vezes. Mas aí ela começou a ter restrições mais enérgicas comigo. Aí eu fiz inscrição, paguei. E ela falou, não tô acreditando que você vai fazer isso. E aí foi chegando perto, a minha avó internou, uma semana antes da República que eu fui. 11h97 eu fiz. E aí quando foi domingo, eu fui no hospital visitar minha avó. Não tinha comprado nada. Eu tava com uma viagem para Ribeirão Preto, na segunda. Na terça, voltava quarta. E quinta-feira eu ia pros Legendários. Top. Só que a minha avó internou domingo, e ela é a única avó que eu tenho. Então, o que eu falei? Eu falei, senhor, tem mais uma tentativa. Se a minha avó tiver internada, 98 anos, tiver internada, eu fui pro hospital, orei com ela domingo. Se ela tiver internada no dia dos Legendários, eu não vou. Então, assim, ou o senhor tira ela de lá, ou o senhor descansa ela, porque assim, ela tava já debilitadíssima, né? E aí eu lembro, olha que isso aqui, eu fui pro hospital domingo. E aí minhas tias, a minha mãe lá, aí eu falei assim, eu vou fazer uma oração pela minha avó. Minha mãe falou, faz uma oração pela tua avó. Aí quando eu comecei a orar, na hora que eu falei assim, senhor, obrigado, o senhor é bom, eu parei de orar na hora. E eu fiquei em silêncio no quarto do hospital. O meu silêncio foi a oração, porque minhas tias começaram a chorar, minha mãe começou a chorar. Elas entenderam que não tinha como pedir mais nada. Chegou o tempo dela. E aí ficou aquela situação, eu fiquei uns 5 minutos em silêncio. Eu falei, obrigado. Peguei na mão dela e falei assim, obrigado, vó. Volto. Terça-feira minha avó morreu. Na verdade, não. Quarta-feira, tava em Ribeirão, fui terça pra Ribeirão. Quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã, eu acordei no hotel, minha mãe avisou. Ó, sua avó faleceu. Eu peguei o voo e já voltei pra trás. Fui pro velório, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou pros Legendários. Só que eu não tinha comprado nada. Qual que foi o problema? Quem me ajudou foi o Pablo. Na véspera. Um dia antes, eu não comprei nada, não arrumei nada. Eu tinha arrumado uma mochila emprestada, uma barraca emprestada, só que faltava um laudo médico. E aí, na quinta-feira, eu mandei todos os meus exames, né? O Pablo me ajudou, fiz uma consulta lá com o médico e liberou um laudo pra mim, que eu mandei quinta de manhã. Aí eu mandei o laudo, fui na Decathlon, comprei uma bota e fui. Cara, foi o que eu fiz. E aí, quando eu cheguei, aí a minha esposa ficou sem conversar comigo segunda, terça e quarta. Na quinta, ela foi me levar no Serra Dourada, que saiu do Serra. Ela me deixou, ela fechou o vidro do carro e foi embora. Ela não despediu. E aí ela, quando colocaram ela no grupo, ela abriu o grupo, assim, acho que eu contei isso pra você. Ela abriu o grupo na minha frente
E ela saiu do grupo da minha frente. Eu falei assim, eu não concordo com isso. Então, dentro da minha casa, ela não queria que eu fosse de jeito nenhum. Aí eu conversando com a minha esposa, ela falou assim, cara, você não precisa. Você é um excelente marido. Você é um pai muito presente. Eu almoço todo dia em casa. Todos os compromissos que eu marco são após o almoço. Não sei se vai lembrar do Bruno Avelar. Cara, pô, venho aqui, mas eu venho depois do almoço. Não tem nada na minha agenda que substitui sentar na mesa com minha família. E aí, você não precisa, você é um pastor presente, você é um líder presente, você ministra na vida de muitas pessoas, você é próspero, você provê em casa, você não precisa. E eu falei assim, no dia que eu tiver na posição de achar que eu não preciso de algo, principalmente numa experiência que me aproxima de Deus, é aí que eu tô precisando. É o momento que eu tô mais precisando. Então, quando alguém chega em mim e fala assim, pô, eu não preciso. Você, meu irmão, já escreve agora. Só de você falar. Só de você falar que não precisa, já tô irmão. aprovado. Você já tem que pegar, faz aí. Porque aí você já tá com outra trava no caminho. Pô, se você acha que se é alguma coisa a ponto de negar uma experiência que te aproxima de Deus, aí eu escuto assim, ó, muito. Eu não preciso de uma montanha para aproximar de Cristo. Então tira essa montanha de distração entre você e ele, que aí ele vai conseguir conversar com você. Porque a mesma coisa, da gente tá assim, ó. Eu tô aqui conversando com o Luiz, eu e Deus. Só que dentro dessa sala tem uma porrada de barulho que, cara, eu não consigo ouvir sua voz. Pô, eu tô perto de você, mas não escuto a tua voz, o que é que muda? Não adianta nada. Então, o que que lá, pô, tô falando pra quem foi. Primeiro, Legendários vai pra quem? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Meu Deus, é pra todo mundo. Hoje, olha que impressionante. Aí aconteceu tudo, aí minha esposa ficou, ela sentiu bastante, porque ela entendeu que eu botei na cabeça. Eu botei um negócio na cabeça, acabou. Acabou. Eu fui. E aí, quando eu fui, aí ela se arrependeu. Quando você tava lá. Quando ela virou as costas e foi embora. Tá. Aí ela falou assim: achei que eu ia voltar pra trás. Eu falei: não vou pra trás. Agora é só. Ela tentou até o último momento. Até o último momento. Até o Se último você momento. fizer isso aqui, ele vai. Olha que impressionante. No domingo ela me recebeu de boné dos legendários. Hoje você entende isso. Legendariete. É lady, né? Mas hoje, Luiz, é igual assim, eu quero colocar uma observação. Esse podcast aqui, as esposas precisam assistir. Porque se tem. Eu tô falando porque a minha esposa hoje é a que mais vende legendários. Porque ela fala assim: olha, eu achava que meu marido não precisava por ser pastor, por ser líder, por ser provedor presente, meu irmão. Eu precisava demais. E como eu voltei mais sensível, eu voltei aprendendo a guerrear minhas guerras. Eu aprendi de forma mais enérgica sobre não abandonar ninguém. Eu tive que carregar a mochila de gente lá, cara. Não deixar pra... Então, assim, você entende que na vida tem mochila do Pablo que eu vou ter que carregar. Até que ele tenha força para subir uma montanha, atravessar um desafio. Então, para mim, eu posso dizer, foi a melhor experiência da minha vida. Eu vou dizer, eu tava andando lá, assim, você fica tão sensível. Eu tava andando, eu tinha um discípulo da minha rede, assim, na família. Eu até pedi pra ele, quando nós começamos, eu falei, cara, não fala o que eu tenho, não. O que eu tenho? Deixa eu no off aqui, né? Fica quietinho. Porque começa a falar, não, é dom, não sei o quê. Não, eu ficar na moita aqui, eu fica vim quietinho. pra isso, né? Pra não E caiu na minha família, meu discípulo. Foi mesmo. Falei, cara, fica caladinho, não fala nada não. Aí ele ficava assim, ei, ó, tem gente aí que é importante. Sabe esse negócio assim? Eu só sei que andava, pô. Chorava, cara. Chorava. E aí ele virava assim, o que foi, pastor? Eu falei assim, cara... Eu achava que você era tão forte, pastor. Eu falei, o que foi? Eu falei, cara, o Espírito Santo. E chorando e andando. E ele falou assim, cuidado, você vai desidratar. E lá a gente tem que ter cuidado com desidratação, né? Cuidado, você vai desidratar. Tanto que eu chorei lá. Mas assim, de longe foi a melhor experiência. Agora, respondendo, talvez eu fui o contrário de muitos. Que a esposa incentiva muito aí, que quer muito que vá. Minha esposa fez campanha contrária. Se eu te mostrar no WhatsApp aqui as conversas dela, assim, a gente só não se ofendeu, o restante. E eu fui mesmo assim, e pra mim eu posso dizer, hoje eu faço um movimento, né? Pra levar, nós conseguimos 50 inscrições, vamos levar 50 homens agora, nesse dia 23. E pra fechar essa janela, Legendários é um momento. E eu entendi que a minha grande missão é o pós-Legendários, que é o que o Pablo tá promovendo. Inclusive hoje de manhã, no devocional que eu faço, toda quarta, nós ampliamos. Eu não quero só a manada impactados. Eu quero quem tiver, cara, interesse em participar. Cara, bota pra dentro. E aí, inclusive, nós vamos fazer um encontro na igreja. Eu vou pegar a agenda. Porque eu quero fazer um encontro dos legendários. Interdenominacional. Uhum. Eu vou ministrar um louvor.
né? Eu vou falar uma palavra de 10, 15 minutos ali sobre um pouco daquilo que a gente falou, das dores, fazer uma dinâmica legal. E deixar os irmãos conversarem, sabe? Porque a gente não pode conversar em todo lugar sobre o que a gente viveu lá, né? É verdade. E aí é o Tá se momento de você policiando. falar e falar dos detalhes. Inclusive, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque é um evento, mais uma vez, é um evento para todos. E a minha maior preocupação é, para finalizar isso aqui, irmão, eu acabei o culto, naquele culto que a gente fez a apresentação dos legendários, acabou o culto, minha esposa me procurou. E ela falou isso aqui para mim, ó. Pastor, família não se abandona. O meu esposo está abandonado. Nossa. No O meu pós. esposo, ele subiu a montanha, mas ele já esqueceu de tudo que ele viveu lá. Ele ficou bom por um tempo, mas ele se afastou da manada. A esposa falou assim, e agora ele voltou até pior. Ele virou um filho que eu adotei. Eu vou pra cima desse cara, todo dia eu mando mensagem pra ele. Todos os dias eu mando mensagem pra ele. Leandro, eu acho assim, por isso que é bom a gente fazer esses bate-papos, porque são realidades diferentes, né? Então, assim, a gente vê aprendizado em todas as experiências. Então, a sua experiência, a minha esposa queria muito que eu participasse disso. E dentro dessas experiências, eu nunca tive um convívio dentro da igreja. Então, eu não tinha essa noção da importância que é de uma família no abandono da família. Isso. Dessa importância. Então, hoje eu vejo, por exemplo, o Leandro, o Rinaldo da Igreja Impactados, vocês na Videira, o quanto eles se preocupam com as pessoas que estão ficando separadas, que estão saindo ali do movimento, né? Não somente do Legendários, mas o movimento da igreja, a questão que você chama do ministério, né? Então, assim, quando as pessoas começam a distanciar, vocês têm essa preocupação de não abandonar. Perfeito. Então, eu vejo que isso aí é uma coisa muito forte. E para mim, inicialmente, foi, até comentei ontem na sua casa lá, foi para mim uma das grandes dificuldades de parecer que eu preciso de outra pessoa. E eu acho que quem não tem esse convívio na igreja evangélica e nas igrejas, ele acaba tendo esse preconceito ou esse medo de ter que depender de alguém. Então, hoje eu vejo a importância de, quando eu não tô bem, eu ter algumas pessoas que eu ligo, ó, ora por mim, dá Você tem um suporte. Cobertura uma espiritual cobertura ali, espiritual. né? Então, eu vejo que nesse trabalho de Legendários é criar esse movimento. Então, acho que essa fala de família não abandona a família, ela fica tão forte no final de semana que você, quando alguém no grupo manda mensagem, na hora você volta lá e fala, peraí, esse cara tá precisando de ajuda. Esse cara é um cara que passou por muita dificuldade. E aí, eu acho que uma das coisas que é importante esse trabalho que você está fazendo do pós é que muitos que vão para lá vão na aventura de vou curtir no final de semana na montanha. E aí Uma ele, aventura. Vai fazer né? um uma aventura. acampamento. Então você tem a experiência de já ter pastoreado, de já ter essa vivência. Quem vai lá pela primeira vez querendo ter uma proximidade com Deus, ter uma proximidade com Jesus, com o número 1, não sabe depois da importância dessa pós. assistência. Até explicando um pouquinho, à luz da Bíblia isso, tá? Marcos capítulo 6, existe um... Eu tô citando Marcos capítulo 6 porque o evangelho é um ponto de vista de um ponto, né? Mateus, Marcos, Lucas e João falam da mesma coisa com um ponto de vista diferente. Todos da vida de Jesus, mas cada um narrando em uma ótica. E Marcos, ele relata no versículo 34, é algo extraordinário você entender isso aqui. E tem muito a ver com esse pós que eu estou dizendo. A multiplicação dos pães e peixes. Ok? Nesse episódio, Jesus estava pregando, e aí o que Jesus fazia? Ele começou a empoderar os seus discípulos para pregar nas decápolis, né, nas cidades, nas 10 cidades. Então ele mandava em pares, as pessoas iam pregando, e depois eles tinham que voltar com o relatório de Jesus contando o que aconteceu. Jesus estava pregando, e aí ele juntou os discípulos e falou assim, ó, nós estamos cansados. Vamos pegar aqui, nós vamos atravessar o Mar da Galileia, chegando lá, a gente acha algum lugar, pelo menos a gente descansa. E a gente tá pregando há muito tempo, e quanto mais ele pregava, mais gente juntava. Então esse movimento gerava impacto. Aqui a gente fala de impacto, o Legendário gera impacto. Uhum. Quando Jesus estava atravessando, ficaram sabendo, foram por terra, e a palavra fala no versículo 34, Marcos 6, 34. No versículo 34, o texto diz assim, ó, Jesus, vendo a multidão, sentiu compaixão, porque eles pareciam ovelhas como sem pastor. O texto diz isso. Logo em seguida, ele fala que ele parou e começou a ensinar essa multidão. E aí o que a gente entende? Primeiro, Jesus estava cansado, porque senão ele não tinha saído da multidão e ido para o outro lado. Ou seja, e mesmo cansado, algo que chamou muito a atenção dele, que era cuidar. Primeiro entendimento nosso. Segunda milha. Primeiro entendimento que nós temos. Qual o seu nível de cansaço a ponto de não entregar o que você tem pro outro? Não é fácil acordar às 4h30 da manhã.
Na verdade, não é Não, acordar não é. às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã começa o devocional. Tem que acordar antes, tem que preparar, tem que orar pelo devocional. E não só isso. Todo o movimento pós, dos bastidores, de cuidar de um por um, porque eu recebo no particular as demandas, não só no grupo. E hoje eu promovi algo lá, não sei se você percebeu, que foi os testemunhos. O que eu falei, gente, começa a testemunhar. E o que está acontecendo na tua vida, para quem não está vindo participar disso também e tal. Eu não sei se você viu os depoimentos Não. lá. E aí, quando Jesus atravessou para lá, ele começou a pregar, começou a ensinar. E aí veio o obstáculo, que foi a fome. E aí, enfim, né, um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, até preguei desse versículo Ontem. domingo. Não, domingo da igreja. Resumo. O impacto que é gerado, ele precisa perpetuar. E ele só consegue perpetuar através de alguém que vai educar essas pessoas, vai ensinar essas pessoas. E quando você fala que uma ovelha não tem pastor, você fala de uma pessoa que não tem quem cuide. Então tá, você chegou dos legendários. E agora, quem vai cuidar de você? Porque não é... Lembra que eles falaram lá, a montanha começa a segunda? Só que terça tem outra. Aí quarta tem outra. Aí quinta tem outra. Só que se você estiver sozinho, aí qual que é a tendência? Você se isolar. E quando você se isola, você se torna uma presa fácil. Então esse movimento que eu estou provocando pós-legendários foi a carência que eu enxerguei nesse movimento que é tão extraordinário. Mas esse pós, e até falo que ele teria que ser até mais denominacional. Pra ter até mais norte, assim, pô, é da videira. Então, pô, você tá recrutado aqui, você vai pra videira, irmão. A não ser que você esteja em outra igreja, você é filho de outra igreja. Você não é. Agora, você não é, você tá aqui, você é vinculado Você não aqui. tá só. Alguém vai cuidar de você, meu irmão. Agora, você não tem opção. É mais ou menos assim, eu não posso dar opção pro cara, porque o cara que tá desigrejado, ele não vai igrejar. Então, como que eu vou? Eu tenho que puxar o cara, falar, meu irmão, eu vou caminhar com você. Porque, afinal de contas, a família não se abandona. Eu não vou deixar você escolher. Você escolheu isso. Porque Eu que escolhi não te abandonar. Então, meu irmão, acabou a sua vida. Agora é você comigo e até o final. Tem Acho os que uma- RPMs, né? Os retos pelo mês, né? Que são os eventos que fazem a primeira segunda-feira de oração de todos os legendários. Mas até nisso, eu perdi a data que comunicaram pra mim lá do pessoal da jornada, que foi a que eu subi, né? Da videira. E aí eu fui com o Pablo e o Luiz. O Luiz estava aqui. Falei assim, vamos no RPM que vai ter. Eu não sabia das datas Lá direito. no Vaca Brava? Lá no Vaca Foi lá. Brava. E eu fui num da semana depois. E era, acho que do pessoal da Church, né? Da Church. É da Anápolis. City de Anápolis. Isso. Pastor E Nelson. aí eu não conhecia ninguém. Então, eu conheci o Pablo e o Luiz. Mas do pessoal, do Voice, né, das pessoas que fazem parte ali dos legendários que a gente subiu, eu não conhecia ninguém. Eu fiquei meio assim. Tirando vocês, eu fiquei meio perdido. Falei assim, não tem ninguém que eu conheço aqui, né? Então fica essa sensação que você falou, de que tem grupos que fica meio dividido, né? Eu achei interessantíssimo que você falou de juntar e fazer um evento para todo mundo, independente da denominação, justamente por isso, para começar o pessoal se ver como algo mais amplo, assim, né? Mais uma ideia? gente, Pertencimento ali, Sabe né? qual é a pertencimento maior ainda. Quando você for para esse pós-culto, por isso que eu quero dar uma palavra rápida, 10, 15 minutos. No máximo. Por quê? Quando você começa a falar do outro, a experiência que você teve lá, você lembra. Recorda tudo. E aí você vai pro sentimento. Aí isso, você fala, cara, pô, foi Oxigena muito tudo de legal novo. e tal. Aí você volta. Então, aí o intuito do evento é você falar, meu. Eu quero que você fale como que você comeu lá, como que você atravessou. Eu quero é que você inclusive eu vou incentivar isso a acontecer. Irmão, eu quero agora que vocês não tenham nenhum ambiente de paz para poder falar, para não tirar a experiência do outro. Então aqui você vai falar, você tora o pau aí por quê? Para reativar no coração. Até pontuando sobre isso, empresarialmente falando, a My Broker ela cresceu com os 3 R's de qualquer grande empresa, que é ritmo, rotina e ritual. Toda segunda-feira, chuva, sol, canivete, água, tem reunião. Segunda, 9, 15, 10 e meia, 14 horas, 16 horas, 17 horas, terça-feira, 9 horas. Bom, você não tem opção, tem a reunião. Quando eu penso no RPM, pra mim é uma lacuna muito grande, irmão, um mês. O mês todo, né? Você não precisa de um mês pra desistir, você precisa de um dia. E se eu distancio você pra um mês, por que eu faço encontro semanal? Que eu ainda acho distante. Por que eu faço encontro semanal? Só que na minha rotina, segunda-feira eu faço live, quarta-feira eu faço devocional 4h30, quinta-feira eu faço live 5h59 da manhã. Porque eu preciso do cara comigo sempre. Um mês, cara. Assim, mais uma vez, você não precisa de estudo pra desistir.
Só que na empresa a gente coloca essa energia. Por que que pela vida das pessoas a gente não vai colocar? Então a minha esposa, por exemplo, ela pega muito no meu pé porque ela fala assim, cara, você não para. Ela até compartilhou, você não para. Eu te falo assim, eu preciso dar a minha vida pelas pessoas, porque ele já deu a vida dele. Aí eu vou descansar, não tem, eu vou descansar na eternidade. Lá eu quero zero problema, aguente de coco rede, suave. Aqui não dá, cara, não temos tempo. É muito E curto. Não você, temos você tempo. acredita que essa virada de chave, ela começou depois que você começou a pastorear? É uma dúvida que eu tenho, não sei se vocês têm também. Eu já ouvi falar que tem algumas denominações de pessoas que estão na igreja. Então eu não entendo muito disso, mas tem pessoas que são preparadas para ser pastores, outros evangelistas, e aí acho que tem outra. Biblicamente falando, tem várias. Os braços, né? Os Os braços lá- da igreja. Diácono, né? obreiro. Isso. E uma das coisas que eu percebo é que muita gente tem uma preocupação em não conseguir pastorear. Como que você lida com isso? Então, assim, a partir do momento que você assume uma responsabilidade de estar à frente, vai aparecer várias pessoas precisando de ajuda. Como que você lida mentalmente com essa questão, assim, eu vou dar minha vida por isso? Isso foi uma virada de chave que você teve ou você sempre teve isso desde pequeno? Sempre o convívio que você teve sempre foi muito claro isso? Tá, eu creio que as separações eclesiásticas, elas servem para uma organização de igreja, para que cada um tenha claramente o que precisa fazer. Uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Então tem as separações. Se você pegar a nossa igreja hoje, nós somos 105 pastores. Quem que você vê pregando? Bom, assim, lá Pouquíssimas tem três, pessoas, né? Assim, a escala de pregadores da nossa igreja é muito pequena. Por quê? Porque só alguns têm condição de ministrar como mestres ministram. E não quer dizer que isso é melhor do que quem está discipulando. Então, cada um assume a sua, igual que na empresa. Você hoje tem diversas qualidades e você entende o perfil de cada um e direciona para aquilo que ele é melhor para entregar. Sim. Na igreja é a mesma coisa. Só que Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala que o ID é para todo mundo. O ID, ele é meu e seu. Agora, após o ID e pregar o evangelho a todas as pessoas, e quem quer for batizado será salvo, quem não quer será condenado, que o ID é interfuncional, vou dizer isso. Ele independe de função. Ou seja, aonde você estiver, você precisa pregar o evangelho. Depois que essa ovelha ela entra dentro do ministério, existe um sistema organizacional para que você consiga cuidar dessas pessoas. Então, o diácono, ele tem um papel de servir a igreja. Um pastor, de pastorear pessoas. Um apóstolo, de abrir igrejas. Um mestre, de ensinar as pessoas. Então, cada um, depois que entra, tem a sua função eclesiástica. Quando a gente fala do ID, repito, o ID você faz aqui dentro da sua empresa, independente de você ser pastor ou não. Agora, pastor Leandro, você vai cuidar? Não, cara, eu não tenho essa habilidade de cuidar, mas o ID é para todo mundo. Então, Leandro, pastor, desde muito cedo, eu converti com 12 anos, então a minha primeira liderança eclesiástica, assim, né, de igreja, veio com liderança de jovens. E eu fui apenas selecionado, talvez por características. Cara, Leandro tem um perfil mais, né, que ele pode liderar. Então eu comecei a aprender na liderança dentro da igreja. Então eu comecei a liderar com 16 anos. Liderar jovens, né? Liderei jovens até meus 23, quando eu casei. Então quando eu casei, meu pastor de casais chegou em mim e falou assim, cara, teu primeiro ano de casado, esquece tudo. Você vai agora pro teu ministério, que é teu casamento. Então o primeiro ano de casamento meu, eu tive que abandonar toda a minha função de igreja para dedicar ao meu casamento, que hoje é meu principal ministério. E se eu não tivesse alguém que cuidasse de mim, certamente eu teria muito mais crise no meu casamento. Então eu segui a orientação do meu pastor e eu fiz isso. E foi para mim muito difícil, porque a vida inteira eu liderei. E ali eu aprendi uma nova liderança, que foi liderar minha casa. E que para mim foi um braço extraordinário. E depois disso veio a empresa, vamos falar de controle emocional. A palavra fala, Pablo, em Tiago capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, mas começa do 2, que nós devemos nos alegrar por todo tipo de aflição. Versículo 3, porque ela tem o objetivo de produzir em nós esperança. Esperança, maturidade, a fim de que nós não erramos em nada. Aí versículo 5, se você entende que falta sabedoria, peça a Deus que Ele te entrega. Ou seja, a dor ela tem que ser combustível. Onde a sua inteligência emocional é forjada? Na dor. Então, quando você entende que você está passando pela dor, a sua oração tem que ser, Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei o que está acontecendo, o Senhor sabe. Então, me explica. Eu tenho um vídeo
fixado no meu Instagram que fala pra gente mudar a nossa oração. A gente tá pedindo coisas e esqueceu de pedir preparação para as coisas que a gente quer. Perfeito. Tem muita gente que não tá preparado para ter o dinheiro. E que a oração tem que ser assim, Senhor, antes de eu ter, me prepara para ter. Porque tem gente que Deus se der, sai da igreja, estraga. É o momento certo de você tirar o vinho do lugar. Paulo fala que... É Paulo, né? Que Deus se fortalece na nossa fraqueza, fraqueza, Paulo. né? Perfeito. E aí, em dado momento, ele até parece estar feliz na fraqueza. Ele aprende a enxergar a fraqueza com bons olhos. Porque ele entende, de fato, que Deus está se fortalecendo naquela fraqueza dele, cara. Eu achei isso incrível, assim. Porque em muitos momentos nós nos vemos fracos. Nós nos vemos quebrados, talvez. Nós nos vemos ansiosos, com medo. Né? E aí, a partir do momento que você vira essa chave e fala, pô, é aqui que Deus está se fortalecendo dentro de mim. Então, é muito bom, assim, você começar a buscar mais, entender mais, porque algumas chaves, elas viram e são coisas tão simples, né? Eu até comentei com o Mauro ontem, naquele RPM que nós somos, Pablo, teve uma chave simples, assim, comigo. O Voz, ele estava falando e ele... no Legendários, nós falamos Legendário número 1, né? Que seria Jesus. Em busca do Legendário número 1, que é Jesus. E aí, o Voz ali, quem estava conduzindo aquele RPM, ele falou, eu não gosto de usar o termo Legendário número 1, porque eu gosto de usar o termo Jesus. Porque a palavra fala que há poder no nome de Jesus. E é algo tão simples. Tem até louvores que falam, né? Há poder no nome de Jesus. E eu falei, caraca, realmente, há poder no nome de Jesus. O simples declarar o nome de Jesus já tem um grande poder. Então eu me peguei, tá, beleza. Às vezes, pensamentos intrusivos, momentos de angústia, de aflição, de dúvida, né? Aquele momento que você para e se vê, às vezes, numa decisão. Eu comecei a clamar o nome de Jesus e verbalizar o nome de Jesus. E aquilo para mim foi uma chave tão simples, né? Enfim, é muito bom entender, assim, e buscar e conversar com pessoas, assim, E que... uma das coisas que me... Agora, recente também, falando sobre a questão de Jesus, que eu também não tinha esse entendimento. Por várias vezes ali, né, no ensino de The Chosen, Jesus, ele se afasta. Então, assim, é meio que para pedir uma confirmação, aí pode talvez até confirmar se é isso, mas meu entendimento é que, para pedir confirmação se o caminho era aquele, ou se ele queria diminuir a angústia de que ele estava no caminho do propósito e que ele iria passar essas dificuldades. Então, se ele, que veio com essa missão clara, com esse propósito claro, tinha essas angústias e tinha essas dúvidas e precisava de um tempo separado para poder conversar com Deus Pai, eu nunca tive essa mentalidade de, rapaz, estou numa dificuldade aqui na empresa, para tudo. Deixa eu ali conversar com Deus, eu vou falar assim, amigão, me dá sabedoria, me dá resposta, me dá direcionamento. E eu venho vivendo isso agora na hora do almoço hoje. Eu falei, cara, estava numa reunião muito legal, muito positiva de planejamento. Eu falei, Deus, eu preciso de mais clareza, eu preciso de mais posicionamento, eu preciso de mais direcionamento. Fui ali, fiquei no meu canto, não almocei hoje. Eu falei, vou tirar um tempo para poder conversar com Deus e ter algumas respostas para essa tarde. E quando a gente fala do poder de Jesus, de ter esse momento diário com ele, a gente consegue entender assim, cara, já existe um propósito para você, já foi escrito. Agora você precisa só saber se está no caminho certo ou não. Ou quem são as pessoas que talvez tenha que sair ou tenha que entrar para fazer as coisas acontecerem, né? Vocês falando, minha cabeça borbulha de versículo. Citando um pouquinho daqui, depois vim para cá. E um pouquinho do que eu falei também. Filipenses capítulo 4, aí o próprio Paulo escreve isso à igreja de Filipe. O versículo 13 desse capítulo, vocês certamente conhecem e certamente já viram até em traseiro de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Cara, esse texto é extraordinário. Aí quando você escuta ele a primeira vez, você automaticamente atrela em bens. Tudo, né? Posso todas as coisas, alguns versículos, posso todas as coisas. Mas existe uma tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e a explicação dela é extraordinária. Se você lê o 12, você entende que o versículo-chave, na verdade, não é o 13, que é o tudo posso, é o 12. E o 12 fala assim, ó, Paulo afirma à igreja, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que é ter mais do que preciso, mas eu sei o que é ter escassez. Eu sei o que é passar necessidade, aí ele fala dos dois extremos. Ele o tempo todo cita os dois extremos no versículo 12. Aí depois que ele explica todos os extremos, ele vem explicando no 13. Com a força que Cristo me dá. Isso aqui é irrelevante. Tanto no momento alto quanto no baixo. Então qual que é o foco? É Cristo. Porque a inteligência emocional vem, cara, eu tô com ele independente do que aconteça, irmão. O que me basta é Cristo. Davi, no Salmo 23, falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava sendo perseguido por Saul. E nessa ocasião ele estava de fato numa caverna. E eu fico imaginando a angústia dele. E a oração dele foi, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. O que tem de semelhante de Paulo e Davi? A presença.
forte isso, né? Demais. Aí, voltando aqui. A reclusão de Jesus, ele tinha um propósito. Esse aqui, empresarialmente, a gente aprende também. Você sempre tem que ter um mestre, você sempre tem que ter um mestrando. O propósito de Jesus, ao sair de perto, era buscar intimidade. Não era pedir, era buscar intimidade. Então, ele se relacionava com Deus. O que ele fazia? Saía, ia ter um tempo com Deus, ia trocar uma ideia. A relação de Jesus com o Pai não era de pedido, era de intimidade. É a mesma coisa de você colocar a cabeça no colo, ou seu filho colocar a cabeça no seu colo e falar assim, papai, deixa eu trocar uma ideia com você. Como foi seu dia? Como é que foi na escola? Eu busco fazer isso com meus filhos. Eu sempre falo assim, filho, como é que foi na aula hoje? Conta, papai. E aí eu vou desenvolver a intimidade, porque a intimidade gera a oportunidade. Quanto mais perto, mais intimidade. E você já viu que intimidade, sem você precisar falar, muitas vezes, você já sabe. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos um nível de intimidade que, dependendo do que acontece no ambiente, um olha pro outro assim, já não precisa falar nada, já sabe. É isso que o Pai quer construir com nós, com a gente. E aí vem para um outro ponto. Olha o que acontecia. A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada assim. Jesus, ele saiu, até que os discípulos um dia falaram assim, Jesus, tô falando demais, gente? Não. Não? Não, não. Pode ir. Rapaz, então aqui é. Jesus, Eu tô falando que eu esqueci o caderno. Vai estar gravado, vai estar gravado. Jesus, olha que poderoso. Nós, vou contextualizar. Nós percebemos que sempre que a gente chega, a primeira coisa que você faz é sair para orar. Tem como você ensinar a gente? Cara, Jesus não obrigou ninguém a orar. Jesus inspirou as pessoas a quererem orar. Pra orar. Bingo. E aí, quando ele saiu e fazia isso, os discípulos falaram, cara, como assim? Aí que vem um negócio muito poderoso. Fala. O que é reza? É uma repetição vã. É uma repetição vã. Ou seja, eu estou repetindo um conjunto de palavras sem entender objetivamente o que eu estou falando. E se você apenas repetir a oração do Pai Nosso, você vai estar rezando. E a proposta de Jesus é que você converse. Imagina só seu filho chegar todo dia e falar a mesma coisa para você. Imagina só. Todo dia o discurso é o mesmo. É como se eu estivesse repetindo a oração do Pai Nosso. Perfeito. A gente não está tratando João 1,12? Todos quando receberam Deus o direito de ser filhos. Quando você é filho, eu fico imaginando assim, a relação paterna para mim me ajudou tão profundamente sobre essa relação com Deus, porque eu não posso permitir que a minha relação seja mecânica. Eu não vou permitir que o meu filho converse comigo, senhor, excelentíssimo senhor Leandro Batista, que loucura. Não, eu sou seu papai, Leandro Batista. E às vezes a gente trata Deus assim, o senhor soberano, ele é soberano, mas ele é seu pai. Né? O Lourenço, ele não me considera pelo título que eu tenho, mas pela paternidade que eu carrego. Não, título para ele, whatever, tanto faz. Aí o que Jesus ensina? Tá bom, vou te ensinar a orar. Aí ao invés de repetir, aí eu vou dar um código para vocês precioso aqui. Existe uma lógica na oração do Pai Nosso. Não é para você repetir, é para você entender. Quando você não entende, você repete. Quando você entende, a sua oração e percepção muda completamente. Então a timeline da oração é mais ou menos assim. Preste atenção nisso. A primeira coisa que Jesus ensina na oração do Pai Nosso é intimidade. Qual que é a primeira palavra da oração? Pai Nosso. Não chama de Deus, chama de Pai. Então, antes de qualquer coisa, estabeleça intimidade com Deus. A segunda coisa que ele trata, unidade. Pai Nosso. Eu posso fazer os meus pedidos, Paulo, mas os pedidos mais poderosos são coletivos. Aonde ele está? Na oração? Pai Nosso. Estás no céu. Então eu sei exatamente o lugar que você está. Eu sei o seu lugar, eu sei o meu. Então sempre que a gente orar, tem uma sequência lógica, né? Intimidade, unidade, orar pelos outros, o nosso, reconhecer o lugar dele. Aí o que fala logo após? Santo é o teu nome. Reconheça a santidade de Deus. Então, você pode fazer isso de várias formas. Isso. Nossa, papai, tu és santo demais, meu Deus. Você não precisa falar santo é o teu nome, mas, pô, papai, é muito legal, sabe? Santo é o teu nome. Aí, qual que é a outra parte? Venha a nós o teu reino. O que que isso significa? Isso é profundo demais. O que que significa venha a nós o reino dele para nós? Você de fato vive o que é o reino? O que que é um reino na sua cabeça?
É um lugar fechado, onde tem um rei naquele lugar, e que tudo daquele lugar coopera por causa do rei. Existe um dono daquele lugar, é o reino. Vamos falar no Reino Unido. Sim. Tem a família real, pô. Tudo acontece em volta disso aqui. Ele fala, venha a nós o teu reino. Ou seja, nesse castelo aqui, meu irmão, é você. Vem. Aí a pergunta é, será que a gente de fato no dia a dia estabelece o reino dele? Aí vem a nós o teu reino, aí que pega. Seja feita a tua vontade. Aonde? Aonde que a oração fala? Na terra como no céu. Então, em todos os lugares. É na terra. Tem outro lugar? Na terra e no céu. Então, assim, meu irmão, se a vontade é dele, é em todos os lugares. Então, a sua vontade, ela tem que ser um segundo plano. É isso aqui, ó, o seguinte. Senhor, vamos trocar uma ideia aqui. Pô, a minha vontade é essa, mas me diz a tua aí. Qual que é o dia? Eu sei até agora, você sabe o meu futuro. Então, conta aí, vamos trocar uma ideia, né? E aí fala, então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, aqui, ó, no sexto ponto, aí vem o pedido. O pão nosso de cada dia. Pão significa provisão. A gente está invertendo completamente a ordem. A gente está pedindo a provisão antes da intimidade. A gente está pedindo a provisão antes do reino estabelecer. A gente está pedindo a provisão antes da vontade dele ser feita. Então, a relação passa a ser, eu quero o que você tem, não o que você é. Porque se eu entender que, em primeiro lugar, eu não quero as coisas, mas a sua presença, aí o pão vem. É o que Pedro fez. Multiplicação ou pesca milagrosa. Pescou. Ele olhou para o peixe, olhou para Jesus. Olhou para o peixe, olhou para Jesus. Olhou para o peixe e falou assim, mas isso aqui tem fim. Mas quem promoveu isso aqui, não. Então eu vou largar isso aqui, porque é muito melhor. Eu, ao invés da provisão, eu tenho o provedor. Eu com o provedor tô tranquilo. Tem hora que Não, aí vai sobrar peixe sempre, não é só uma vez, não é um episódio, é todo dia. Aí uma pergunta que eu, biblicamente falando, me fala quanto faltou para Pedro depois de Jesus? Na Bíblia. Até esse encontro, faltou. Mas depois desse encontro, irmão, Mas faltou. acabou. Ele foi pro provedor. O que você quer? A bênção passageira ou abençoador eterno? Aí é a inversão de valor mesmo. A gente tá querendo o pão antes da intimidade. Então a oração do Pai Nosso, na verdade, é um ensino lógico de como que você deve se relacionar com Deus. Que era o que Jesus fazia. Ele não quis ensinar como que ele se relacionava. Então ele falou assim pros discípulos, tá? Eu fico Leandro capítulo 3, tá? Eu fico falando assim, ó. Eu fico trocando Jesus. Eu achei bons os legendários também, porque eu sempre leio a Bíblia imaginando que eu tô lá no cenário. E Então, tipo, esse daí pra mim foi os surreal. legendários, aconteceu um negócio lá tão massa. Eu tenho um pilotop de 15 na minha cama. E aí eu lembro que no almoço, né? Eu deitei no pasto, né? Não é nem grama, deitei num pasto. Aí eu tô aqui, botei o meu chapeuzinho aqui na cara e o senhor falou assim, tira. Aí eu tirei, eu olhei pro lado assim, uma poça de bosta de vaca na minha cabeça, assim, do lado. Aí olha o que ele falou pra mim. Ele falou assim, você tá escutando a minha voz do lado de uma poça de bosta. Ele falou assim, você entende que não é o lugar? Nossa. Falei, putz! Olha a Forte, bostona aqui forte. do lado aqui, ó. Rapaz, eu olhei que tá cheio. Coisa boa. Esqueci. Se for pra ouvir sua voz, eu quero que você Não, pode deixar aqui. Pastor, ouvindo o senhor falar assim, a gente percebe como é o evangelho, como a palavra em si, ela, apesar de parecer robusta, cheia de floreios e complicações, ela é simples. Simples. Até o livro do C.S. Lewis, né? Cristianismo puro e simples. Puro e simples. Lindo esse livro. É simples, é simples. Os evangelhos, né? O que o Jesus veio trazer para nós, ele é muito simples. E aí, vendo o senhor falar sobre a oração do Pai Nosso, explodida aqui, né? Frase a frase, palavra por palavra. E eu sou um embrião, né? Eu sou recém-nascido, eu tenho 1 ano e meio de convertido. Em que pese tenha passado alguns anos buscando, né? Perdido, buscando, de convertido mesmo, eu tenho 1 ano e meio. Graças ao Legendário, graças à minha esposa. E graças pela honra e glória do Senhor, claro, né? Mas nesse 1 ano e meio de busca, de entendimento, buscar entendimento, né? E orar por isso também, a gente percebe como é simples, né? E a simplicidade, às vezes, ela nos surpreende. Como eu falei da chave de antes, que eu tinha aquela chave que virou na minha cabeça de tão simples que era, né? Enfim, e a gente percebe essa simplicidade trazida para a vida prática, né? A gente aqui no podcast, a gente recebe, a Paula recebeu o pessoal da Eaton, o pessoal da Marajó, o pessoal da MWM, a própria JS, e agora vendo o próprio senhor falar aqui sobre o que o senhor faz como cultura organizacional na tua empresa e nos teus negócios,
e também na sua família, a gente percebe como é simples, né? Eu costumo acompanhar alguns vídeos da pastora Tânia Teresa, uma senhora já de quase 80 e tantos anos, não sei se os senhores conhecem, e ela fala, ela é juíza federal, já aposentada, e ela fala que o mundo espiritual é legal. E aí legal não de legal, muito legal, muito bom. Ela fala que o mundo espiritual é legal de seguir uma série de leis, né? De princípios. E aí, a partir do momento que você tem leis e princípios, você consegue entendê-los na palavra e ver, de novo, como é simples. Né? Enfim, e aí, a partir do momento que você aplica isso, você vê MWM, Eaton, JS Peças, na empresa aqui do senhor, MyBroker, na família. Quando aplicados esses princípios, funciona. Jesus é tão simples, que ele nasceu cheirando bosta e morreu na cruz. E aí, trazendo isso, do tal lado da bosta. Explicar assim, cara, eu tava num trono, É. pra te mostrar que título não muda nada. Nasci nasci num estábulo e morri numa cruz. A pior morte, na verdade, quando eu falo pior morte, é a morte mais desonrosa que tinha. Então, ele te mostra assim, cara, esse título, você não vai marcar pelo título, você vai marcar pelo que você faz. Então, o que ele fez? Ele mudou um calendário. E aí, quando você fala, por exemplo, dessa forma com que a vida inteira foi tratado Jesus, foram obstáculos que foram sendo criados para gerar domínio nas pessoas. E você vai estudar a igreja, por exemplo, quando você vai pegar ali o avanço da igreja, no primeiro século após Cristo mesmo, que estava expandindo demais as pregações dos apóstolos, foi criada uma série de regras, porque o povo estava crescendo e crescendo descontrolado, você perdia o poder sobre Precisava eles. de controlar. Precisava de controlar. E aí criaram o Deus do terror, que não é o Deus Pai. Se ele fala que você é pai, ele não pode ser o Deus do terror. Então o Deus do terror, ele segue um conjunto de regras. E engraçado que se você puxar mais, né, na época de Jesus, quem matou Jesus foi a religião. Porque os religiosos da época, eles juntavam nos templos para julgar Jesus e o que Jesus pregava. Então, o governo lavou as mãos. As leis não encontraram nada que o condenasse. Mas a religião matou Jesus. Então, quando você vai entendendo, a simplicidade ela foi perdida por um conjunto de leis. Como que eu gero domínio em alguém? Pelo medo. Então, eu precisava imputar um medo. Tirando a liberdade. Aí se a gente for avançar, a gente fala da história da igreja aqui, como foi criada a igreja católica, o protestantismo que surgiu para confrontar, mas tudo para gerar domínio. E até hoje acontece, tá? Sim. Você consegue ver algumas, sem aqui julgar a denominação de A ou B, mas você vê alguns, aí eu não vou entrar profundamente nisso, mas dogma e doutrina. Eu começo a criar um conjunto de regras dentro de uma igreja para que o medo te faça estar num calendário. Mas, na verdade, é o amor que liberta. Né? E o amor te faz querer estar perto. Por quê? Porque nós somos criados no amor. E é como se o tempo todo existisse uma necessidade lá no fundo do Luiz de estar em ambiente que ama. Porque você é criado. A imagem com a possibilidade de ser semelhante. E o semelhante é o próprio amor. Então, lugares em que você não se sente amado, você não se sente pertencente. E aí você vai para um conjunto de regras. Por que muita gente frustra com a igreja? Porque elas não cumpriram uma expectativa, frustraram e saíram. Então, o convite de Jesus é simples. Pô, vem como você tá. O restante eu que faço. Só vem. Ou seja, esqueça a regra. Tem gente que quer ficar bom para ir, vai. Você nunca vai ficar bom. Então, se você entende a sua fragilidade, a sua incompetência, você se aproxima de quem é competente, que é ele. Só fazendo um paralelo aqui, na verdade, trazendo para minha experiência do que eu tive, né, antes de aceitar Jesus de fato e me entregar, né, para esse novo de Deus para minha vida, né. Eu 33 anos, mas 31 anos da minha vida vivia fora, né, de regras ali. Claro, sempre tive princípios, valores ali, né. Meu pai, minha família, graças a Deus, me ensinaram o que é certo e errado, e eu costumo dizer que todo mundo sabe o que é certo e errado, né. E a gente acaba não conseguindo aplicar isso na nossa vida por conta nossa mesmo, né. Mas a partir do momento que eu me entreguei, de fato ali, eu percebi, ele veio e ele me aceitou do jeito que eu era. Durante muito tempo eu tinha uma resistência. Não vou me converter, não vou descer as águas, não vou me batizar porque eu sou muito sujo. E aí no Legendários, conversando com um pastor lá, ele falou: Luiz,
aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça na nossa vida. E aí, conversando com ele de forma profunda, assim, ele chorou, ele se emocionou e ele falou, Luiz, não se veja como inferior ou menor do que o fulano ou ciclano que estão aqui hoje, porque lá a gente conhece muita gente que vem de um berço cristão, e eu, em que pese tenha princípios e valores cristãos, meu pai e minha família são católicos, né? E é diferente, né? Não se entrar em denominação, como o senhor mesmo falou, é diferente. A pegada é outra, de quando você se entrega pro Deus da graça, vamos dizer assim, né? O Deus da graça é o Deus do Espírito, né? Do Espírito Santo. E então esse camarada falou pra mim que onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Porque na minha cabeça, eu não me entregava porque eu era sujo demais. Eu sou muito pecador, como é que eu vou me entregar? O que os outros vão dizer? O Luiz vivia assim, assado, e agora tá ali, virou crente. Então eu tinha esse pensamento. Mas, cara, honestamente, quem conheceu o Luiz há 1 ano e meio atrás e quem conhece o Luiz hoje, vê que é outra pessoa. E se eu mudei o que eu mudei, e eu digo músicas que eu escuto, ambientes que eu estou, gostos pessoais, enfim, de tudo, né? É pela honra e pela glória do Senhor. E eu vejo que eu sou uma pessoa, um homem muito melhor hoje do que eu fui antes, nesses meus outros 30 anos de vida, né? Só uma observação, Luiz. O texto fala abundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque, Isso. a graça sempre vai ser superior ao pecado. Certo. Ela sempre sobrepõe o pecado, porque nada pode substituir uma morte de cruz, que é a graça absoluta. Né? Então, onde o pecado abunda, vem Jesus e fala assim, ih, tá pouco, deixa eu superabundar aqui. Deixa eu te mostrar o que é poderoso. Então, assim, a Bíblia é muito rica, cara, muito rica. Se você tem um livro, eu até recomendo você ler, ele é extraordinário, extraordinário. É do Augusto Cury, que fala O Homem Mais Inteligente do Mundo. Não sei se você já leu esse livro. Não. Esse livro, cara, ele é assim. Ele é uma história, é uma dramaturgia, vamos lá. É uma história contada onde dois ateus cientistas provocam a discussão com dois teólogos. E aí é muito legal porque eles vão estudar a vida de Jesus através das cartas de Lucas, porque Lucas era cientista. Ele era um médico. Então, eles vão estudar no entendimento de quem era Jesus. No final desse livro, esse ateu converte, porque é impressionante a mente de Jesus. E aí ele explica. Nossa, gente. Que é o testemunho dele, né? É extraordinário esse livro. É o testemunho dele, o autor do livro. Caraca. É assim, é extraordinário. É extraordinário. Assim, de longe, você pensa assim, o homem mais inteligente do mundo. É uma trilogia, na verdade. Você já leu eles? Eu já vi ele falando sobre. Já vi ele falando sobre a história dele. São 3 livros. É O Homem Mais Inteligente do Mundo, O Líder Mais Inteligente da História e o último. É uma trilogia. E aí, cara, você vai aprofundando, Paulo. É apaixonante. Eu li esse livro em 3 dias. Porque a minha esposa estava internada. Aí eu fui acompanhante dela. Cara, eu não conseguia parar de ler ele. E agora o que aconteceu? E aí esse livro ele dá a visão, aí não dá para falar aqui porque é muito tempo, ele fala sobre cada discípulo, cada perfil do discípulo, como Jesus agiu com cada discípulo. Como que ele agiu com a mãe dele, por exemplo. E até uma fala, por exemplo, a única fala na Bíblia, o único momento bíblico que Jesus reporta Deus como Deus é na cruz. Em toda a relação da história de Jesus com Deus era pai, observa isso. Mas por que, Leandro? Só na cruz, Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, porque me desamparaste. Porque naquele momento, o pecado do mundo estava sobre Jesus. E o pecado tem a capacidade de te afastar da intimidade. Então, quem não tem intimidade, chama Deus de Deus. Tem intimidade, provoca ele como pai. Então, até aquele momento. E por que Deus não conseguiu olhar para Jesus? Por causa do pecado. Então, o filho puro, ele não conseguiu enxergar Jesus como um pecador, mas por mim, por você. Olha a submissão desse homem. É extraordinário. Eu tenho dentro da mentoria de liderança que eu falo, da provocação que eu faço para empresários, é que não tem jeito de eu construir grandes negócios se eu não tiver uma convicção de identidade e mentalidade muito forte. Não tem ninguém que inspira mais nisso que Jesus. Então, até o Growth Club, que é o meu acompanhamento com os empresários, que é o one-on-one, né? Ter dois encontros do cara por mês e tal.
o primeiro módulo é só identidade e mentalidade, irmão. Aí eu vou pra dentro da Bíblia e destrincha assim 3, 4 camadas pra baixo. Que aí o cara sai de lá. Foi boa a experiência que a gente teve aqui? Com Sensacional. certeza. Então a Na gente verdade, até peço desculpa que eu fiquei muito olhando aqui com o Leandro. A gente tava falando de 3 camadas abaixo ainda de identidade, que é assim, extraordinária a revelação da palavra, cara. Extraordinário. Eu não consegui falar aqui 2% do que é isso aqui. Aproveitando o gancho, não sei se Mauro e Pablo tem algo a mais a perguntar, assim, mas a gente já se encaminha para o final, eu acho, né? Não sei se tem algum compromisso também, mas a verdade é que se deixar a gente fica o dia inteiro falando, e como é gostoso, né? Eu falo que antes eu sentava em rodas de conversa e era aquele assunto, sabe? Não vale 50 centavos. E agora eu entro em rodas de conversa com homens valorosos como vocês, assim, dá gosto, assim, porque você tá aprendendo, né? Você entra na conversa com o copo pela metade ali, você vai enchendo o copo, né? E compartilhando bagagem, experiências, enfim. Encaminhando para o final aí, eu gostaria que cada um falasse o que entende como homem de honra e o que esse homem que está nos ouvindo, né, que está nos acompanhando, precisa fazer de forma simples e prática. Para começar hoje, ele entende que, eu tô errado, eu não estou sendo quem eu gostaria de ser. Como esse homem, de forma simples e prática, precisa começar a mudança dele? Então, se quem quiser começar. Eu queria só conectar algumas coisas. O Pablo falou em dificuldade do homem de pedir ajuda, né? E já conectando com a honra que você falou, né? Às vezes a gente confunde um homem que não pede ajuda com um homem que resolve tudo. Não, eles precisam me ver como um cara que sabe resolver tudo. Eles precisam me enxergar como quem não precisa de ajuda, porque se ele precisar de ajuda, ele pode vir em mim, que eu que ajudo. Então, isso passa diretamente pelo orgulho. E a gente confunde, às vezes, orgulho com honra. E isso acontece no lar também. A gente quer ter a última palavra, a gente quer ser o senhor da verdade com as nossas esposas. E aí a gente não faz nem de longe, não pratica nem de longe a sabedoria que as escrituras nos trazem. O Leandro falou nosso pastor, né? Falou em um amor que foi ao ponto de se sacrificar, um amor sacrificial, que é o que Cristo fez por nós. Isso para mim é um homem de honra, como o pastor bem colocou. É a gente internalizar e aprender que Jesus fez isso por nós exatamente do jeito que a gente era. Orgulhoso, rancoroso, aquela pessoa que não queria perdoar ninguém, porque nem no trânsito, nem em lugar nenhum, muito menos em casa com a esposa, que trata bem as pessoas na rua, mas quando chega em casa é uma outra pessoa, porque ali está sem máscara, né, nenhuma da sociedade. E é incrível. Isso passa muito pelo meu testemunho de fato, essa compreensão, mas o quanto que a gente, na verdade, quando olha para Cristo e de glória em glória, vai contemplando a sua face, né, e aprendendo com Ele, a gente percebe que se Ele me amou exatamente como eu era, como você falou, como você estava no mundo, como eu também já tive, e a gente pecador, né, por que que a gente não pode perdoar? Por que que a gente não pode amar de forma sacrificial? Às vezes coisas tolas em casa, às vezes uma forma atravessada que alguém falou com a gente, mas quem somos nós para poder ser superior a outra pessoa a ponto de não poder ouvir uma forma atravessada e calmar e ouvir e muitas vezes falar assim, deixa eu passar um momento, eu vou aqui, de repente até consultar a palavra e ver o que eu posso dar de resposta. O que eu queria, essas coisas que eu disse que queria conectar, né? É porque pode ter alguém assistindo a gente e achar ou não ter pedido ajuda para alguém por conta desse orgulho. Não se chegar para pedir um conselho, ou não chegar em Deus porque acha que é um conjunto de regras, de protocolos, e aí não, porque Ele sabe como eu sou, Ele sabe que eu sou um pecador, Ele sabe o que eu fiz no ano passado, o que eu fiz naquela vez, e Ele nunca vai me aceitar. Então eu mesmo depois de convertido por muito tempo, eu tive dificuldade de ter essa intimidade que o pastor falou, porque eu achava que como não somos de fato, mas eu não era merecedor, e além de não ser merecedor, não tinha a menor possibilidade. Eu tinha vergonha de chegar e falar com Deus. E aí eu ia para o caminho do protocolo. Meu Senhor Todo-Poderoso, né? Aquela coisa assim, toda formal. Quando na verdade Ele é nosso Pai. E Ele fez algo que eu não consigo me ver fazendo, que é entregando o meu filho por alguém. E Ele entregou por mim. E entregou por você também, que está assistindo a gente. Se você estiver se sentindo de alguma forma de que não é para você, você pode ter certeza aí que é para você. É que nem o pastor falou, se você acha que não deve ir porque você já tá bom, aí que você vai. Você está precisando. Mas o amor de Cristo, ele foi exatamente por você, do jeito que você é, do jeito que você tá.
É não a desista. forma mais extraordinária Eu posso falar que eu amo. Posso, eu amo. Mas a forma mais extraordinária da manifestação do amor é o perdão. Aí é o auge do amor. Né? Até citei esses dias a esposa do Charles Kirk. Nossa, Forte. Que ela fala dela em relação ao No assassino. velório, né? E ela... Eu imagino... Porque amor é decisão. Eu imagino o quão dilacerante... Amor não é romântico, né? sim. Não. Amor é decisão. Eu fico imaginando o quão Por dentro. dilacerante foi para ela Tá doido. fazer aquilo. Porque amar é decidir. Né? E perdoar é a manifestação do amor na prática. Irmão. Total. A gente retruca um tapa que a gente... Se falam da gente, a gente retruca. Né? Eu falo muito pra minha esposa. A minha esposa, ela me acha um monge, né? Você vê as conversas que a gente tem. Ela, porque fulano de tal fez tal coisa. Eu falei, ore mais por ele. Né? Eu falo muito pra ela. Me irrita essa forma sua de vida. Eu falei, não, mas eu sou mau, eu sou pecador. E aí eu quero responder finalizando isso. Pra mim, isso conecta com o primeiro momento que nós tivemos na montanha, né? Porque o tema é esse. Você não é título, cara. Se você não entender que você é uma pessoa comum e que você só pode ser alguma coisa se você estiver perto dele, o jogo muda totalmente. Você não pode ser movido por Deus. Eu falo que quem tem respeito por causa de título já perdeu o respeito. Então, assim, o que nós temos feito com aquilo que a gente tem carregado? Essa é a mensagem. Eu dou o que eu tenho. Então, homens de honra. Aí, voltando aqui num ponto nosso, para eu encerrar minha fala, quando a gente fala que, biblicamente, a função do homem é dar a vida pela sua família, pela sua esposa, quando a gente fala de dar a vida, é você também viver a vida. Entregar o seu máximo todos os dias. Eu vou fazer 15 anos de casado agora, né? Dia 11 de dezembro. E depois de mais ou menos, ó, pra você ver, dos 15 anos, 8 anos foram de casamento, do nosso casamento, foram 8 anos passando dificuldade. Até 8 anos de casado, a gente morava num barracão de 4 cômodos. 8 anos de casado. Então, nós nunca discutimos dinheiro em casa. E um dia, discipulando um casal, estava discutindo muito sobre isso, a minha esposa falou assim, olha, nós nunca discutimos por dinheiro em casa. Sabe por quê? Até eu levantei. Saber por quê. Assim, porque eu nunca vi meu marido parado. Nunca. Eu sabia que um dia ia dar certo. Porque como que eu ia discutir com alguém que todo dia dá o máximo, mesmo que não esteja entrando recurso? Mas eu enxergava que ele entregava o máximo todo dia. Ele sempre deu a vida por nós. Falei, uau. Escutar isso da esposa? E só Forte. dá porrada na gente? Né? Eu falei, uau, gostei. Mas o gostei no sentido de assim, cara, um cumprimento da palavra. Hoje a gente vive, assim, o Pablo sabe um pouco mais da minha história, mas o que a gente vive hoje, assim, você teve lá em casa ontem, aquilo lá pra mim é surreal, cara. 6 anos atrás eu morava num barracão. Quem explica isso? Então, Deus honra quando você reconhece primeiro a sua incompetência. Porque não tem ego nisso. Reconhecer incompetência, irmão. Eu sou incompetente, Deus. Agora eu só perto de você que eu tenho algum tipo de competência. Mas não por mim, é pelo próprio Senhor. Porque se tira de mim o teu espírito, qual foi a oração de Davi? Faça tudo, mas não me tira o teu espírito. Sim. Pelo amor de Deus. Porque se tirar o espírito, meu irmão, acabou. Não é ninguém, não é nada. Show de bola. Agradecer vocês também, né? De ter participado desse bate-papo. Acho que aprendizado é sempre bom e quando fala da Bíblia, para mim, hoje em dia é prioridade. Então, a gente trocar ideia aqui e conversar. Respondendo, Luiz, eu tenho entendimento, assim, sobre homem de honra. O primeiro ministério é a nossa casa. Então, assim, a partir do momento que meu pai falava muito sobre isso, cara, você precisa honrar a sua família. A primeira coisa é você tem que se preocupar com a sua imagem, o quanto você está sendo homem em cumprir com as coisas que você se compromete a entregar. E não tem nada mais importante do que você se comprometer com a sua família e você entregar para sua família o que ela merece. Então, acho que para mim uma das coisas que eu tenho muito focado nos últimos anos eu preciso entregar tudo que eu tenho pela minha família, porque eu preciso honrar os meus pais, eu preciso honrar as outras gerações, e aí eu vejo uma visão da eternidade. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Então, se eu não for um homem de honra, como serão os meus filhos e meus netos e as próximas gerações? Então, acho que a mensagem que eu deixo é, homens, se preocupem muito com a sua família, porque as próximas gerações dependem de vocês. E obrigado pelo convite. Excelente. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu fiquei com uma curiosidade ainda, antes de encerrar.
Porque o Leandro disse que foi, e a esposa deu as costas e falou que não queria que ele fosse, e acabou por isso aí. Quando ele chegou, ela tava de boné esperando ele, né? O que você esperava? Você esperava Que ela nem fosse. Ela falou que não ia. Eu falei assim, não, e ela falou assim, eu vou ficar lá de laranjado, lá pulando. Esquece, esquece a possibilidade. Ela tomou um sol, né? Rapaz, E eu pensa filmei num- ainda a família pensa num chegando. sol na cara que ela tomou assim. Mas e você pensa, talvez ela já me recebeu assim, ela não viu nenhum comportamento meu após, né? Foi logo na chegada. Mas ela pôde perceber na segunda, na terça e até hoje. Então hoje você vê ela falando. Inclusive, quando eu vou conversar com ela, eu falo assim, amor, tem um discípulo ali que ele tá bem assim. Aí, ó, deixa comigo. Aí ela vai falar com a esposa. Então, aí o que ela fala? Ó, vai, incentiva, você tá tendo esse problema aqui. Igual tem uns lá que tá alencando. Aí ela vai na esposa, porque se a esposa não convencer, irmão. Aí... Ninguém convence mais. É isso aí, senhores que nos Show de acompanharam hoje aí, senhoras também, né? Então, as ladies que nos acompanharam, compartilhem aí com seus esposos, né? Com seus companheiros, com os homens, né? Que você acha que vai ser valoroso, né? Esse episódio. E aos homens aí que nos acompanharam, então, eu espero de coração mesmo que tenha tocado, que tenha ensinado algo, porque se... a minha esposa costuma falar, né, e eu concordo, que se uma pessoa dessas todas que estão visualizando aqui no vídeo for tocada e de fato receber algo que nós entregamos aqui por meio do Senhor, já valeu a pena, né? valeu Então, demais. muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio aí, se você gostou da ideia do quadro, pra gente continuar fazendo mais quadros como esse aí. Valeu! Tamo junto. Obrigado. Valeu!